Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no Bicho de Sete Cabeças podcast. Eu sou o Felipe Negreiros. E eu sou a Ana Moema. Nós hoje estamos aqui com um convidado novo, o Diego Coelho está aqui conosco. O Diego que é comunicador, né, digital influencer, maquiador, turismólogo, que mais? Dinâmico, ele é dinâmico, ele é muitas coisas assim juntos. E, assim, o Diego tem uma experiência enorme aqui, né? A nossa ideia aqui, o Diego e todos os nossos espectadores, né? É trazer algo da vida, né, de uma forma geral mesmo, assim, não é falar algo necessariamente técnico, né? Mas da gente tratar isso aqui de uma forma bem desconstruída. Isso, a ideia, a proposta inicial do podcast é trabalhar a saúde mental dentro das nossas vivências, mostrando que a saúde mental ela se aplica a qualquer área da nossa vida, a qualquer pessoa, e nós temos sempre convidado pessoas que são referências naquilo que elas fazem e que tem uma história por trás daquela imagem que a gente conhece. Como o Felipe falou, nós estamos aqui hoje com o Diego Coelho, que é uma pessoa que eu acho incrível, porque ele é realmente tudo isso que ele falou. Ele é uma pessoa dinâmica, ele é uma pessoa que inspira por toda a rotina dele. E, Diego, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Bicho Então, Sete Cabeças. eu que agradeço pelo convite, Felipe e Ana Moema. Eu estou super feliz que deu certo, né? Porque a gente foi organizando aí a agenda para poder funcionar e também participar e ajudar outras pessoas que, no caso, o dinamismo na verdade, basta a gente ter interesse para fazer com que as coisas deem certo, porque às vezes a gente acaba botando preguiça para que as coisas não aconteçam. E, na verdade, quando a gente faz com que as coisas coloquem para que a gente, na verdade, para que as coisas deem certo, às vezes as coisas acabam fluindo de uma forma mais tranquila. Sim. Isso, muito bem. Mas vamos lá, vamos iniciar então. Fala Bora pra lá. gente um pouquinho sobre quem é o Diego Coelho. Hoje a gente conhece o Diego por várias facetas, assim, por várias nuances, né, assim, que você hoje representa. Como o Felipe falou no início, é um maquiador hoje respeitado, que tem o seu espaço dentro, assim, do Piauí, que já vem construindo essa caminhada há muito tempo. É também uma referência, porque ele é atleta, ele é crossfiteiro, é Masterchef, é digital influencer. Como é que foi essa construção? Quem é o Diego mesmo por trás de tudo isso? Então, o Diego, ele, na verdade, ele é técnico em culinária, né? E o Diego, diante de tudo isso, ele tem uma referência de beleza muito forte, porque minha mãe é esteticista, né? Então, eu sempre fui inserido, né, nesse meio. Então, a partir dos 12, 13 anos, eu já meio que sabia lidar com isso. E foi meio que florescendo, né, essa parte. Então, a partir dos 17 anos, eu já era profissional na área e foi tudo muito rápido, né? Então, eu sempre estudei muito e trabalhei, né? Então, as coisas foram sempre caminhando. Minha mãe sempre ela buscou muito. Se você quer trabalhar na área, mas você vai ter que estudar, porque se nada der certo, você vai ter que ter outra coisa, né? Acho que ela sempre buscou muito isso, porque a gente nunca teve uma questão financeira sólida, né? Eu sou filho de pais autônomos, então a gente nunca teve algo muito certo, né? Então eu sempre estudei muito. Então daí eu fiz a faculdade de turismo, né? Bolsista, e aí sempre fui estudando para não tirar nota baixa e maquiando, porque eu queria fazer aquilo. Então, dali eu participei do Miss Piauí, maquiando. Logo em seguida apareceu a oportunidade do Miss Brasil, fui, né, passando frio e fome. Deu certo. Então, quando eu voltei, já teve a oportunidade de participar de quadros dentro da Meio Norte. Dali eu acabei desenvolvendo uma paixão muito grande pela comunicação. Então, eu sempre comecei a ver oportunidades onde não existia, né? Então, se tu me desse essa caneca, eu botava uma coisa que não existia na minha cabeça e ia. Então, dali eu comecei o curso de rádio e TV. Então, já foi outra coisa. Aí eu fui fazendo faculdade de turismo, rádio e TV, maquiando, tudo ao mesmo tempo. E aí eu fui fazendo as coisas do jeito que dava, meio atropeladas, como
a minha vida é atropelada, mas tudo dando certo, porque eu acho que quando você se propõe a fazer, é assim que acontece. E mediante a uma rotina atropelada, vem o sobrepeso. Então é daí que entra a fase de atleta, porque eu cheguei a 110 quilos, e aí veio aquele boom do Snapchat, Gabriela Pugliese, não sei quem, todo Uhum. mundo fazendo dietas que não existem. Eu Essas entrei no referências. bolo, comi alface, passava mal na TV, comendo coisa que não era para comer. Você chegou a ficar bem magro, né? Um período. Foi, que aí foi quando eu tive problemas sérios, que foi quando eu comecei a ter início de bulimia. Uhum. Eu cheguei a pesar 63 quilos, porque aí eu comecei a... Eu não me via magro. Na minha cabeça eu não estava magro e minha mãe pirando. Meu filho, você tá adoecendo? Eu disse, não, mãe, que falta eu perder mais 3 quilos, porque fulano é mais magro do que na TV eu tô gordo e eu só tinha dente e joelho. E minha mãe, meu filho, pelo amor de Deus. E aí foi quando eu sempre postando, né? Porque na época tinha muito essa questão do Snapchat, né? Era muito forte e eu sempre postava minha rotina. Sim. E aí foi quando teve essa migração do Snapchat para o Instagram. E foi quando realmente eu tive esse estouro, né? Do Snapchat para o Instagram. Rotina no Instagram, que quando foi que surgiu os stories, a gente teve aquele boom muito grande, onde as pessoas queriam realmente respirar a sua vida. Uhum. E eu acho que foi daí que teve os problemas, né, de influência, porque todo mundo queria influenciar. Todo mundo achava bonito ser blogueiro, né? Então as pessoas acabavam postando demais, mostrando demais. E, assim, eu acho que o Instagram acabou me proporcionando muita coisa boa, né? Eu consegui conquistar muita coisa boa. eh, e, mediante a isso, eu consegui a questão do programa de rádio, que foi quando eu trabalhei na CBN também. E como sempre, todo muito atropelado, né? Se tu me dissesse, olha, Diego, você pode vir gravar aqui 2 vezes na semana, eu ia dar um jeito e vim trabalhar de madrugada. Uhum. Porque eu sou essa pessoa que dou um jeito e vou conseguir cumprir com o que eu me comprometi. Faz acontecer. Porque isso é de mim, né? De tentar conseguir fazer com que as coisas deem certo, por mais que eu saiba que eu não tenho mais o corpo para isso, mas eu vou lá e tento, né? Então, foi basicamente isso, a história do De como Diego. se construiu. Então você começou a maquiar com 17 anos. Sim, tenho 16 anos de profissão. 16 anos. Como foi? Você já falou que iniciou lá com a sua mãe, né? Sim. Como é que foi essa conversa, esse processo, assim, para você realmente iniciar ali, ainda com 17 anos, menor de idade? Foi bem difícil, porque, assim, pai e mãe nunca quer, né? Acho que pai e mãe sempre quer o melhor para o seu filho. Eu acho que Estabilizado. todo pai e toda mãe quer um filho médico, um filho advogado, um filho concursado, ainda mais há quase 20 anos atrás, né? Onde todo mundo queria um filho estabilizado logo depois dos 18 anos, né? Para poder mostrar para a sociedade que era algo. E falar, seu filho vai ser maquiador. O que era que tinha de perspectiva há quase 20 anos atrás para um maquiador? Nada. Né? O que é que meu pai pensava? Que eu ia andar em cima de um mototáxi com uma maleta aqui debaixo do braço, sei lá, fazendo o quê, né? E eu sempre fui muito focado, né, em tudo que eu fosse fazer. Então eu sempre, eu comecei como assistente e eu acho que eu durei muito pouco como assistente, porque eu sempre fui muito focado Assistente de um outro maquiador. de um outro maquiador. E eu fui assistente de um outro maquiador por muito pouco tempo. Eu já tinha uma outra assistente, porque eu queria mais, né? Eu sempre fui muito danado para essas coisas. Eu sempre gostei de coordenar. Eu começava a olhar como é que ele coordenava para eu já poder coordenar outra pessoa, né? Então eu sempre tive essa visão à frente das minhas coisas, né? Porque eu sempre gostei de empreender, mas eu nunca gostei de ter algo muito fora do que eu pudesse controlar, né? Eu nunca tive uma visão de ter uma mega empresa com não sei quantos funcionários. Eu queria ter uma coisa minha, né? Que eu pudesse ter controle, mas eu não queria ser mandado.
né? Então, foi dali que eu vi que eu poderia ser grande como maquiador e que eu não queria ser mandado. Então, eu fiquei muito pouco. E foi dali que eu comecei a ver outros maquiadores na televisão, que na época, eu não sei se tu lembra, que tinha o Fernando Torquato, que era um maquiador da Globo, que ele tinha a questão de uns quadros com artistas, eu comecei a pegar isso. Então, As quando eu fui referências. para Meio Norte dar essa entrevista, fazer esse quadro, eles me chamaram de novo. Na outra, eu disse, olha, eu tenho isso aqui, tem esse projeto. Uhum. Não, Diego, olha, não tem como, a TV não tem como arcar com isso aqui. Eu disse, não, mas eu posso arcar. Eu ia arcar como? Liso, mais do que tudo. E então eu comecei a procurar formas de acreditar em algo que tinha na minha cabeça. Uhum. Como que ia dar certo, ninguém sabia. Mas foi dando certo. Então, assim, a Meio Norte me deu muito espaço para que as coisas fossem acontecendo. Então, assim, o meu nome como maquiador foi dado como espaço que a Meio Norte me deu. Então, Entendi. foi super importante naquele primeiro Foi momento. associado a esse Sim. espaço que eles te abriram. Né? Muito. Mesmo fazendo todas essas outras coisas, né, que você falou que fez o curso de turismo, técnico em culinária, né? Mas o foco sempre foi profissional, foi voltado a ser maquiador. Porque, assim, na verdade, o curso de turismo, ele foi porque, na época, a gente não tinha o curso de gastronomia no Piauí. Então, a gente só tinha o curso de turismo, porque a gente pagava, na época da grade, um curso de alimentos e bebidas, e era a única opção que tinha, ou curso de nutrição, que eu teria que fazer coisa da área de saúde, que não era minha praia. E quando eu fui para o curso de turismo, eu disse, eu vou morrer de fome. Porque, assim, a área de turismo no Piauí Bem difícil. é algo bem complicado. Do meio para o fim do curso, eu disse, mãe, eu não quero. Ela quer. Quer que você vai ter uma graduação. Vai ter um diploma. Eu, mãe, mas eu não quero. Ela, você vai terminar. Eu, mãe, ela vai. E aí, quando eu terminei, eu já tava... Eu já terminei, tipo, começando um e já estava no meio do outro. Então, eu terminei praticamente os 2 cursos juntos. Então, foi bem importante porque eu já tinha meio que uma bagagem. Talvez, se eu não tivesse feito os cursos superiores, eu não tinha uma influência tão boa como maquiador. Porque eu acho que você tem uma postura diferente quando você tem a questão de um curso superior. Né? Eu acho que até quando você vai falar, como você vai agir, eu acho que quando você tem essa questão de ter a oportunidade de educação, ela é extremamente importante. A vivência da academia, né, te trouxe essa Completamente. bagagem. Completamente. Muito bom. Então, quer dizer que o turismo foi escolhido ali muito mais pela vivência do que tinha de ligação com a gastronomia. Né? Totalmente. Assim, eu tinha vontade de ser chefe de cozinha, não sei por quê. Eu acho que por uma questão de adolescência. E aí eu fiz porque não tinha opção, porque na verdade meus pais não iam ter como marcar. Né? Uma faculdade em São Paulo, em Paris. Filho, sua realidade tem essas 2 opções aqui, ou essa ou essa. Então, assim, eu não tinha uma opção maior, foi aquela ali. Então, quando eu já estava perto de me formar, foi que surgiu o curso de gastronomia pela Nova FAP, eu acho. E eu já estava meio que terminando o curso de turismo, já odiando. Então, eu disse, não, vamos deixar para lá, eu quero ser maquiador. Do meio para o fim, não, eu quero ser jornalista. Do meio para o fim, momento, daqui a pouco ele vai dizer que quer ser médico. Então, decida o que você quer. E foi mais ou menos isso. Mas os seus pais, apesar de estranharem no começo, eles deixaram você ir construindo, né, o seu caminho, porque... Na verdade, meus pais, eles nunca se opuseram, assim, em absolutamente nada. Eu acho que eles veem mais ou menos assim, ele não matando, não roubando, não trazendo problema, vá. Né? E eu sempre mostrei o que eu queria fazer, né? Fazendo bem feito, tá tudo certo. E a questão da maquiagem, assim, eu sempre respirei aquilo ali, eu sempre tentei fazer o máximo que eu pude fazer. E hoje a maquiagem, ela me leva a lugares que eu acho que eu não conseguiria em outras profissões, com toda certeza. E é isso. De alcance, de profissionalismo, de diversas coisas.
Não, totalmente. Até porque, assim, hoje a maquiagem, ela foi abraçada por conta da internet, de uma forma que há 20 anos atrás ela jamais Sim. poderia. Uhum. Até porque a maquiagem, ela era vista como algo muito pontual. Você se maquiaria para os seus 15 anos, para o seu Sim, casamento e para sua formatura. exatamente. Hoje a maquiagem ela é vista como uma questão de autoestima, Uhum. como uma questão para que você, Rompeu o gênero, né? hoje as pessoas se maquiam, tipo assim, você está sentada, você quer desopilar, você fica lá se maquiando, você fica lá conversando. Então, hoje a maquiagem ela vai muito além, né, do que só você ter uma bancada de maquiagem com produtos, né. Então, eu acho que a maquiagem hoje ela traz coisas muito além do que Mais profundas. Conta pra gente um pouquinho assim de como é que você percebe essa questão da maquiagem nesse resgate da autoestima. Pessoas que às vezes chegam, não estão se sentindo tão bem, e depois que elas passam por aquele processo de transformação mesmo, assim, de valorização da beleza, né? Porque eu acho que a maquiagem não é esconder, mas é valorizar os traços, né? Isso eu vejo muito Na esse discurso. verdade, eu acho que, assim, o dia da pessoa se maquiar, eu acho que ela já vem sobrecarregada de tudo, né, do evento que ela tá indo, né, Uhum. então ela já vem cheia de problemas do evento que ela vai, ela já chega triste. Eu tenho clientes que elas não vão para terapia e vão para lá, né, tipo assim: Uhum. "Ó, digo, eu não fui para terapia hoje, eu quero vir para cá, porque eu quero sorrir, eu quero me sentir bonita". Então, a maquiagem também ela traz, né, esse empoderamento. A gente percebe pela fisionomia mudando, Uhum. né, elas estão meio assim, a gente vai maquiando, aí do nada ela já fica tipo assim: "Não me trisque, tô bonita". Uhum. Já se Então olha diferente, né? a postura muda, elas ficam se encarando no espelho, e é bem interessante a gente poder perceber, né, essa questão de como a versão que elas se olham no espelho vai mudando ao Sim. decorrer da mudança, porque a construção da maquiagem naquele decorrer do processo, ela é bem interessante, porque a gente vai realmente esculpindo a pessoa Sim. até ela ficar pronta. Elas meio que se estranham, porque elas vão ficando bonitas e fica feia de novo, aí fica bonita de novo, Aham. até eu disse: "Não, tá pronta, agora você pode se ver". Aí elas meio tem umas que choram, Legal. porque, ficam muito escondidas, ou então ela tem umas que nunca se maquiaram e meio que se estranham, aí demoram um tempo. Tipo assim, um bichinho que estava ali escondido, aí fica ali um tempo, a gente dá o espelho, elas estão ali se olhando. Aí tem umas que me abraçam, aí tem umas que vão contar a história de vida. Uhum. Então, é muito, muito interessante. Eu vejo que quando você mostra, quando você vira ali para elas se verem, Sim. você encara junto com elas, né? Ali É. junto no espelho, né? Assim, é muito gratificante, né? É Uhum. tão tal que, fisicamente eu nunca fico cansado, né, no final do Uhum. dia. Nunca fica. Nunca fico. Eu acho que mais pela minha rotina de treino, porque eu Sim. treino muito. Mas o meu mental fica destruído. Porque você conversa muito, você lida com Uhum. muita coisa, você tem que ser criativo, porque você nunca pode repetir a maquiagem. Você tem Sim. que lidar com o que a pessoa quer, você Isso é uma tem que. exigência sua? Também. Mas também pelo que as pessoas esperam do Diego que elas veem no Instagram. Eu quero Aham. ficar tão bonita quanto aquela menina do olho azul do Instagram. Ela tem umas que acham que vou sair com olho azul, né? Então, assim, a gente tem que também cumprir com o que elas imaginam na cabeça, né? Acho que a gente cria uma falsa expectativa, Uhum. né? A internet, ela cria muito isso, questão da falsa expectativa. Então, a gente tem que, pelo menos, chegar próximo Uhum. do que a gente oferece, Uhum. né? É um É serviço. uma carga emocional muito pesada também. E por isso que eu faço muita terapia. Porque a gente tenta, né, oferecer o Diego feliz, o Diego tranquilo. Uhum. Tem dia que não sai como planejado. Aí eu dou uma Uhum. volta ali fora, tomo uma água, respiro, me benzo, aí volto. Boto um funk o mais alto que eu conseguir e vou, né. Então, assim, as pessoas elas esperam, né, um serviço, elas esperam ficar, assim, é o dia mais especial da vida delas, até porque, assim, se for para ter só um rosto pintado,
elas pintam em casa. Uhum. Né? Elas querem estar o dia mais bonito da vida delas. Então, a gente tenta fazer com que seja realmente o dia mais dia bonito da especial, vida né? delas. Aí vem uma carga de expectativa colocada em Muito cima de pesado. você, né? Muito intensa. É. Em cima desse momento. Diego, hoje você mora sozinho, né? Você fez essa transição de sair da casa dos seus pais. Eu moro só já tem 12 anos que eu moro só. Uhum. Na verdade, eu sempre escondi por conta de segurança. Agora tá em rede nacional. Agora não tem mais como esconder. Mas, Sozinho assim, sem os pais. mas Você tem 7 seguranças lá fora, tá, gente? eu sempre escondi por uma questão de segurança mesmo, porque a gente não sabe quem é que Inclusive, ele tá tá. armado, tô brincando. Porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado, né? A gente fica postando, olha, eu moro só aqui. Então, eu sempre tentei esconder. Mais de um tempo pra cá, eu tentei ser leve com as coisas. Mas minha casa é sempre uma casa muito movimentada. Porque minha Sim. família sempre tá lá, sempre tá perto. Eu sou uma pessoa extremamente família, né? Uhum. Ou eles estão lá, ou então eu tô lá com eles. Então, a minha transição, como tu havia perguntado, para morar só foi uma exigência minha. Uhum. Né? Eu sempre gostei do meu espaço. E minha mãe ficava extremamente preocupada, porque a minha rotina de maquiagem, eu sempre queria maquiar mais, né? Então eu chegava em casa, sei lá, 11 da noite, ela estava acordada, esperando eu chegar. Uhum. Chegou uma hora que eu disse, cara, minha mãe vai pirar. Porque ela vai ficar lá acordada, esperando eu chegar. Eu acho que eu consigo pagar um apartamento pequeno e eu vou sair. Peguei a televisão do meu quarto, peguei 3 panelas, peguei um não sei o quê e fui. Aí quando eu cheguei no apartamento eu não tinha dinheiro pra nada, apartamento todo branco, aí eu comecei a chorar, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui nesse apartamento sozinho? Mas morar sozinho eu acho que é a melhor experiência que uma pessoa pode ter. Porque você acaba conseguindo conviver com a solitude, que eu acho que é uma coisa extremamente importante para você poder amadurecer. Uhum. Né? Eu acho que todo mundo tinha que passar pela experiência de conviver com você mesmo. Né? Porque eu acho que as pessoas saem de casa para viver com o parceiro e aí o pau quebra. Né? Porque Uhum. você é mimado pelo pai e pela mãe, tem a roupinha lavada pelo pai e pela mãe. Aí quando você vai com seu parceiro, que também tem a sua criação, é mimado pelo pai e pela mãe, aí a casa cai. Né? Uhum. Então, eu não me vejo morando com ninguém. Né? Porque eu tenho ali aquele meu quadrado, eu gosto de estar ali, e é muito gostoso morar sozinho, ter ali minha horta, cuidando das minhas coisas, que eu moro em casa, né? Então, Muito legal isso que você desenvolve, né? Assim, dentro da sua rotina. é muito, muito bom. Eu gosto bastante de Das morar sozinho. plantas, né? Eu adoro. E a tua rotina, ela é uma rotina bem intensa, né? Que começa às 5 horas da manhã. Eu acordo 4h30, e aí eu treino às 5. E aí depois, Deus é que sabe a hora que eu vou dormir, que aí eu começo a maquiar. Eu tenho um estúdio parecido com esse em casa, que é onde eu gravo as publicidades. Porque antes era uma rotina pior, né? Porque eu tinha que contratar um fotógrafo, eu tinha que alugar alguma coisa para poder gravar. Coisas muito simples. Coisas que eu poderia estar fazendo como eu faço em casa. Uhum. E aí, por eu já ter uma pequena experiência que eu já trouxe da faculdade, então eu já acabo fazendo tudo em casa. E aí eu separei um cômodo, faço tudo em casa, edito, posto e me resolvo. Então acaba que eu vivo em cárcere privado. Eu só saio para treinar, volto, gravo, Bastante tudo em maquio, e é assim minha vida, o tempo todo trabalhando, e acho que praticamente 7 dias por semana. Você não gosta muito de... Então, o Diego, ele é muito caseiro, né? Ele não gosta muito de sair, festa, balada. Odeio, É mesmo? odeio. É mesmo. Não me ver saindo. Cara, eu acho assim, quando eu penso em sair, que eu olho pra minha cama, velho, eu passo a semana trabalhando, que eu olho pra minha cama, olho pra televisão, eu já tô de pijama, já pode dormir.
Que eu acho que quando a gente trabalha demais, que eu penso em perder uma noite, que aí eu olho que estão todas as minhas clientes ali no mesmo ambiente, eu disse, eu vou dormir, que é melhor. Sim. E aí eu consegui, para eu poder desligar, né? Que eu acho que a maioria das pessoas gostam de sair, eu consegui me desligar viajando. Eu viajo muito. Uhum. Nem que seja para Parnaíba, nem que seja para Fortaleza. Que pode bom. Eu já faço isso todo domingo para casa dos meus pais. Mas eu procuro viajar, nem que seja a cada 40 dias, 3 dias, uma sumidinha rápida. Porque eu acho que se a gente botar na ponta do lápis, todo final de semana indo para um restaurante, para ser mal atendido, para comer comida ruim, é uma viagem, Sim. rapidinha. Então, assim, eu vou fazendo. Porque eu já trabalho muito. Então, se eu tirar 3 dias a cada 40 dias, fazer uma viagem rápida, tá tudo certo. Fiz um investimento bom, viajei, conheci um outro restaurante, fazendo outra coisa. E assim eu me viro. Não, viajar é excepcional. Eu vi no seu Instagram que você tem muitos registros, né, de viagens, assim, e sempre apresenta. É uma surpresa falar que você não gosta de sair, porque nessas viagens, assim, parece que você extravasa. Eu não gosto de sair em Teresina. Uhum. Porque eu acho que Teresina, os empresários precisam aprender um pouco mais sobre servir as pessoas. Uhum. Né? Eu acho que a gente está mal servido com relação a preço. Né? Eu me sinto assim triste, porque às vezes a gente sai, gasta uma fortuna e eu fico procurando, cadê? Onde foi que eu botei meu dinheiro? Uhum. Então eu prefiro não ir. Sim. Né? Só para eu ficar revoltado, eu prefiro ficar em casa. E ainda tem digamos assim, o agravante que você consegue fazer, cozinhar, atrair, agregar muitas pessoas ali também, né? Então assim, eu acabo não fazendo. Acho que tem mais ou menos uns 20 dias que eu me organizei, né, e levei minha família inteira para conhecer o Rio de Janeiro. Era algo que eu queria fazer há muito tempo, e aí eu ficava protelando essa história. Eu disse, não, um dia eu faço, um dia eu levo. Mas aí eu ficava sempre batendo naquela tecla. Eu disse, meu Deus, por que que eu sempre digo que tudo, se você quiser, você consegue, e eu tô protelando uma história que eu quero fazer. Aí eu não contei nada para eles, tem o RG de todo mundo, tem o CPF de todo mundo. Fui lá, reservei aéreo de todo mundo, hotel de todo mundo, montei tudo, como bom turismólogo que sou, montei a viagem e contei. Né? Eu disse, olha, nós vamos fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, minha irmã pirou logo. Como é que tu vai fazer que eu não tenho dinheiro? Eu já paguei. Aí a gente foi incrível, porque tinha mais quase 30 anos que minha mãe tinha ido. Então, foi uma viagem, assim, super emocionante. Meu irmão noivou lá, então foi uma viagem super legal. E aí a gente acaba aproveitando para fazer conteúdo para o pessoal, porque aí eu acabo mostrando o restaurante, as Uhum. pessoas acabam vendo o quanto que a gente paga caro aqui em Teresina, Sim. por pouco, Sim. por muito pouca coisa. Pela falta também de opção, né? E na verdade eu acho que acaba tendo falta de interesse de pessoas. Eu acho que não só dos empresários, mas também da própria população. Porque eu acho que a gente sempre fica valorizando o que é de fora, né? Eu mesmo. Eu fico querendo coisa que é de fora. Mas quando chega uma coisa, nada aqui dura mais do que 3 meses. Uhum. Aí acaba, aí outra coisa. Uhum. Aí 3 meses, outra coisa. Então fica, quando a gente vai procurar aquela coisa, ela já fechou, né? Então acaba que nunca tem algo de fato interessante, legal, de uma forma Consistente, né? financeiramente interessante, com que a gente vá realmente para aí, que você invista aquele dinheiro. Ah, eu vou fazer um final de semana, deixar aquele dinheiro lá. Então, sei lá, pagar uma conta de R$ 600 num restaurante, comer mal. Não vou, fiquei em casa. Então, Diego, e assim, conciliar, né, esse aspecto assim da vida Diego filho, família, porque todo mundo consegue perceber o quanto que isso é forte para você, Diego maquiador e influencer, né, que as pessoas também estão aí querendo ver, sendo realmente também influenciados por
por aquilo que você posta, que você mostra. Como é que conciliar tudo isso? Como é que isso tudo se organiza aí dentro da tua cabecinha? Como é que a tua família também entende, participa desses momentos em que você filma? Na verdade, por eles eu seria 1000 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Eu é que dou uma freada. Pela minha mãe, acho que eu tava com 2 celulares aqui, mais 3 empresas, porque por ela nunca tá bom. Por ela eu aguentava mais um pouco. Então, assim, hoje, por mim, eu dou uma freada nessa questão de rede social, que antes da gente começar a gravar, eu tinha explicado justamente o pós-pandemia, né? De como a internet mudou, né? Uhum. Então, hoje, a minha relação como influência, ela mudou muito, Uhum. né? A minha relação na internet, ela deu uma abrandada, né? Eu não busco mais, né, de forma muito ativa ser um influencer, né? Eu não tenho mais essa obrigação, né, e nem contratos fixos com empresas, porque eu não quero mais essa carga, né, de ter essa obrigação, de ter essa rotina, de como há 4 anos atrás que eu tinha o despertador, que 5 horas da manhã eu tinha que acordar, tinha que dançar, eu tinha que tomar meu café, eu tinha que não sei o quê, e não dá. Não Uhum. dá, porque uma hora acho que a cabeça buga. Então eu acho que hoje eu posto menos, vivo mais, que eu acho que as pessoas elas precisam vivenciar isso, né? De que a vida não é perfeita. Eu acho que eu busquei muito tempo isso, né? Porque eu vivenciei a internet, eu passei por todas as fases, né? Eu, eu tava naquela fase onde a internet era mato, entrei na fase que a internet era perfeita, eu me enquadrei na perfeição, fiquei muito magro, eu tinha a rotina de que eu tinha que acordar, comer quinoa com chia, lá, e não sei o que, aí eu tinha que comer bolo de pote, pizza e ter gomos na barriga, e ser feliz, e meditar. Então, assim, hoje eu percebo que você precisa viver mais e postar menos, Sim. Uhum. né? Então, para você viver mais e postar menos, você influencia menos, Uhum. né? Porque você estando menos visto na internet, você influencia menos, né? Então, hoje eu penso assim. Você estava falando antes da gente começar, né? Exatamente essa transição, né, que você estava fazendo do Snapchat para o Instagram, como foi nocivo o início da pandemia para você, né? Como as pessoas começaram a lidar com a internet, né? E como foi essa transição de pensamento, até sobre essa perspectiva que você está falando agora, né? Na verdade, foi uma virada de chave na minha cabeça, porque eu acho que o público mudou, né? Eu acho que, na verdade, teve uma virada de chave na cabeça de todo mundo. Uhum. Eu acho que as pessoas nunca haviam vivenciado a questão de não ter o direito de ir e vir, Uhum. né? E a única saída é viver a vida do outro através da tela. Então, qual era a única saída? Dar pitaco na vida do outro. Já que comentar, ele é pessoa pública, não tem nada de xingar ele aqui. Para quem está recebendo, que no caso eu que vou receber a mensagem, às vezes a gente consegue filtrar. Não sei nem quem é. Só que de tanto você receber, tem uma hora que a lixeira transborda. Você não Uhum. aguenta. Sim. Por mais terapia que você faça, por mais... não dá. Né? Então, teve uma hora que eu não aguentava mais. Porque, assim, uma coisa é só você receber, outra coisa é você receber um xingamento falando da sua mãe, falando da sua avó. No caso da minha avó, que tem 95 anos, você recebeu um xingamento sobre ela. Ou do seu irmão, ou do seu pai, ou você receber um xingamento ou algum comentário da parede da sua casa, do tapete. Eu disse, meu Deus do céu, eu não vou ver isso aqui. Porque você já tá com a cabeça ferrada, um monte de conta pra pagar, sem ter como trabalhar, com tudo trancado na pandemia.
Eu disse, não quero. Então, assim, eu comecei a cancelar os contratos no Instagram, as empresas tudo desesperada querendo que você venda. Venda que a minha empresa está quebrando. Venda, tire a roupa, bote a pizza nua e dê seu jeito. Dê seu jeito que eu preciso pagar minhas contas, eu também quero pagar as minhas, e o povo me xingando. Então, a gente teve essa virada de chave da impaciência das pessoas. Acabou a pandemia, as pessoas não aprenderam, né? Eu acho que a impaciência continuou, Intolerância. a intolerância principalmente, e aí eu acho que a forma mais saudável que eu encontrei foi diminuindo, né? Eu acho que tem pessoas que conseguem lidar tranquilamente com comentários negativos, com haters, e eu acho que eu não. Eu acho que tem um limite, né? Então, assim, o que é importante para mim hoje? Eu preciso da internet para postar meu trabalho como maquiador. Vou postar maquiando. Postar a minha vida vai me gerar engajamento como influencer o tempo todo? Não. Então, não vou postar. Então, isso foi que eu comecei a ver que não era tão importante eu começar a ficar criando uma rotina, porque eu acho que na internet é como se você estivesse alimentando um bicho. Quanto mais você bota, mais eles querem. Você vai botando, eles vão querendo, e tem uma hora que você não tem mais controle. Principalmente a cobrança, né, daquela felicidade constante, né, de que você tem que estar o tempo inteiro. E tem uma hora que você não sabe mais nem se você tá feliz. Né? Que você tá só fazendo. Tem uma hora que você não tá mais administrando o que é estar feliz, o que é estar triste. Que é um personagem, que é real. Exatamente. É tão tal que eu tava já numa situação que quando eu ligava o celular, que eu dava play, eu já mudava a fisionomia. Porque eu sabia que eu tinha que estar de um jeito. Corresponder àquela expectativa. Porque é muitos anos fazendo a mesma coisa. Então, eu comecei a fazer terapia constante, direto. Acabou gerando um processo de adoecimento mesmo, emocional. E medicação. Porque, assim, você tem que procurar um diagnóstico. Sim. Né? Eu acho que hoje em dia eu percebo que psicólogo e psiquiatra, eles não são vilões, né? Porque eu acho que todo mundo vê, meu Deus, ficou doido. Né? E não é. Eu acho que todo mundo precisa conhecer, procurar para conseguir conviver e viver em sociedade, porque assim as pessoas estão completamente doentes, intoleráveis por um momento que a gente viveu e que assim todo mundo viveu e não tem e as pessoas elas não aprenderam, né, a vivenciar aquilo ali, e às vezes a gente, assim, no meu caso, né, eu passo o dia atendendo. Às vezes eu atendi uma pessoa que não estava no seu melhor dia. Toda a minha energia eu joguei ali. A outra pessoa, ela não tem nada a ver. Ela vai esperar o quê? Diego feliz, mas eu rato um caco. Então, assim, é um trabalho que você fica tentando buscar energia de onde não tem. Aí tem uma hora que eu já tô no Red Bull, meu filho, pra eu ratar. Então, é bem complicado as pessoas quererem o tempo todo, né, essa questão da intolerância mesmo, que as pessoas não... Então, e essa fala é uma fala muito necessária, né? Demais. Muito lúcida, assim, muito impressionado com a sua lucidez, né? De todas essas situações, né? E é uma realidade, né? Tem um escritor chamado Lipovetsky que ele fala sobre a era hipermoderna, né? Sim. E ele trata exatamente sobre esse exagero mesmo dessa era que nós estamos vivendo, né? E a necessidade das pessoas de consumirem mais, de se angustiarem mais, e aumentar e potencializar ainda mais a dor psíquica, e as pessoas descontarem umas nas outras, né? E relacionamentos líquidos, como diz Bauman, e cria um ambiente de mal-estar coletivo, assim, sem precedente. Né? E você trazer com tanta lucidez, né? Um assunto tão necessário. Sim.
de alguém que vivencia isso, né? Que a vida não é uma propaganda de margarina, né? Sim. É muito importante. Muito importante, principalmente de alguém que tem um alcance, né? Que trabalha direto com o público, que tem uma representação assim direta nesse desenvolvimento de autoestima, de imagem. Então é muito rico isso que você traz hoje, assim. Acho que é uma contribuição muito importante assim para a sociedade no geral, né? Para a saúde mental mesmo das pessoas, para elas pararem e refletirem um pouco mais sobre isso, não só sobre essa percepção individual, mas também sobre como as minhas falas alcançam e ferem também pessoas que estão do outro lado, né? A nossa logomarca, ela traz essa representação assim do microfonezinho coberto, né? Sim. Porque às vezes a gente vê essa imagem ali na tela, no Instagram, mas a gente não para se perguntar, bom, se eu tirar ali essa imagem do influencer, quem tá ali por trás? E às vezes as pessoas esquecem disso e acabam fazendo isso que você falou, né? Ferindo, atingindo família, e é bem complicado mesmo. E as pessoas, elas nunca estão tão preparadas para ouvir, Sim. né? Elas são preparadas para ouvir o bonito, Uhum. né? Elas são preparadas para ouvir o que elas querem ouvir, Isso. né? Elas são preparadas para ouvir o que é irreal, né? Então, assim, eu percebo pelo engajamento Uhum. na minha conta. Então, Uhum. vamos supor que deu uma merda muito grande, né, na minha vida. Voltei do Rio de Janeiro, teve um problema de manifestação da eleição, perdi o voo. Meu engajamento foi lá pra cima. Eu tava no meio de um caos, na merda. O engajamento foi lá pra cima. Uhum. Eu estava na merda. Então, assim, as pessoas gostam de ver ou a desgraça da pessoa ou algo muito irreal. Uhum. Eu estava no Copacabana Palace. Meu engajamento foi lá pra cima. Uhum. Então, assim, se elas não podem vivenciar, elas querem conhecer. Se eu estou na... Meu Deus, o Diego tá na desgraça. Deixa eu acompanhar bem aqui, vendo ele na merda, pra ver onde é que vai dar. Uhum. Então, assim, as pessoas, elas gostam de acompanhar. Elas têm o prazer de ver ou a pessoa em algo que elas não conseguem chegar, ou na desgraça mesmo, em ver a pessoa naquele perrengue. Uma situação de caos. Né? Então, assim, eu sempre acompanho e percebo, né, assim, a questão de alcance, de engajamento. Só que quando a pessoa ela fica meio que obcecada por isso aqui, deu merda, vou viver na merda. Vou viver criando situação aqui para eu conseguir alcance. Então, tem influenciadores que vivem criando situações, criando confusão para conseguir seguidor, engajamento, confusão. Porque tem pessoas que gostam de criar isso para conseguir se manter em ascensão. Sim. Eu não tenho psicológico para isso. E você se distancia, né? De assuntos polêmicos, E nem de amizade. Eu procuro não ter. Uhum. Então, assim, eu procuro ter minha cabeça boa. O que me... Assim, 5 amigos, minha família. Tá tudo certo. Sim. Sabe? Uhum. Meio social, inauguração. Não me chamo, não vou. Entendi. Porque, assim, vamos pra inauguração, não sei o quê. Eu virei as costas e um pouco falando mal de mim. Não vou. Uhum. Não vou. Meu trabalho eu faço bem feito. Na hora que quiserem me chamar, eu tô lá disposto. Uhum. Então, eu acredito que aquele trabalho de inauguração, que é sempre as pessoas falam de network, elas não vão me levar. Eu virar um mega maquiador. Eu, pelo menos, não é uma fala que eu acredito que vai me resultar em algum trabalho. Então, eu procuro não ir. Então, eu sempre estou ali no meu casulo, escondido. O tempo todo ali. Ou eu estou na casa dos meus pais, com minha família, resguardado. E de alguma forma isso também te protege, né? Até o fato de você, ao longo da sua trajetória de vida, de você ter escolhido vários segmentos, né? Lhe protegeu de você fazer escolhas como essa, entendeu? De não querer se dedicar totalmente à digital influência, né? Nesse ponto mais nocivo, e você se dedicar à sua profissão, a outras e outras coisas, entendeu? Eu acho que, na verdade, foram experiências negativas que eu vi que não era para mim. Uhum. Eu sou uma pessoa extremamente sensível com as coisas. Então, assim, se eu passo por alguma coisa que é muito ruim para mim,
eu não vou seguir. Né? A maquiagem, ela é algo que ela vai além de mim. Eu acho que eu nasci para fazer isso. Uhum. Então, assim, por mais que eu passe por experiências negativas, de atendimentos ruins, mas eu sei que é uma situação. Na questão da TV, do rádio, que a comunicação é algo que eu gosto, que é bonito, mas eu não nasci para só fazer isso. Uhum. Então, assim, as experiências negativas que eu passei, eu acho que eu não nasci para só fazer aquilo. Então, eu acho que eu acabo me protegendo em não procurar em fazer mais. Sim. Sabe? Então, eu acho que eu faço coisas pontuais, né? Então, eu acho que acaba que a comunicação me ajuda a eu conseguir propagar as coisas que eu quero na maquiagem para outras coisas, ou quando eu tenho alguma coisa na influência para fazer bem feito, eu consigo fazer bem feito por conta da minha formação, então acaba me ajudando, né? Então, mas trabalhar de fato na área de novo, eu acho que eu não quero mais. Diego, vamos falar um pouquinho sobre a questão da autoestima agora individual, assim, né? Sim. Você vivenciou aí um processo bem peculiar, né? De autocuidado, de transformação. Como é que isso tudo iniciou? Toda essa transformação, ela teve, assim, uma relação mesmo individual ou também foi pressionado por todo esse contexto de ser público, de ser visto? Na verdade, foi bem individual. Uhum. Né? Começou quando eu me vi muito, muito magro, né? E aí depois eu tive o auxílio da Agatha, que é minha nutricionista até hoje. Uhum. E quando eu me vi realmente de forma saudável, passei pela primeira vez que eu fiz terapia, e eu comecei a me enxergar que realmente eu estava doente. E aí foi quando eu tive o auxílio da nutricionista. E aí eu tinha orelha de abano, né? Quando eu me vi magro, igual um Mickey. Eu disse, ué. E aí eu conheci o Carlos Tágera, né? Que é o cirurgião plástico. E aí eu fiz o primeiro procedimento que foi a cirurgia plástica. O arrependimento vem na hora. Porque quando você passa pela cirurgia, que você volta da anestesia, é uma dor insuportável. Que aí dói a cabeça. Parece que você foi esquartejado. Eu chorava, mãe, o que eu fiz? Ela, eu te falei que não era para você fazer. E aí, depois que passou o pós-cirúrgico, que você vê como é. E aí você vai meio que buscando, né? Você vai meio que se aprofundando, vai conhecendo. E aí teve essa questão da harmonização, que foi algo que começou logo assim que eu fiz a cirurgia da orelha, começou a explodir, né, em outros lugares. E o Daniel tinha acabado de chegar da especialização dele em harmonização. E o Daniel eu conheço desde criança. Ele estudou com minha irmã. E aí ele me ofereceu pra gente fazer. E eu fui morrendo de medo. Quando eu vi aquele monte de cânula, aquele negócio, eu disse, Daniel, isso aqui não vai prestar. Daniel, você vai ficar com a cara torta. Daniel, ele disse, amigo, vai dar certo. E aí foi uma mudança assim que mudou realmente minha vida radicalmente, né? Eu não consigo lembrar de como era meu rosto antes. Eu tenho flashes, né? Eu guardo vídeos de como era meu rosto antes, mas assim acaba que a gente não lembra, né? Todo mundo que passa por procedimentos muito grandes acaba que a gente não lembra de como era a gente antes. Mas é isso, eu sempre procuro manter, né? Porque quem faz procedimentos de harmonização, tu sabe que a cada 2 anos tem que repor tudo de novo. É mesmo. Cada 2 anos. Então tem um processo de manutenção aí. Tem. Regular, né? Tem. Cada 2 anos tem que pôr tudo de novo. É igual uma manga murcha. Vai murchando e enche de novo. Eu procurei aqui, não encontrei o registro antes Da harmonização. Dessas mudanças. Deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar, para tu ficar um pouco chocado. E hoje você é uma referência de beleza, né? Assim, se olha e as pessoas reconhecem também o Diego como o Diego padrão. A gente procura manter aqui.
Caramba. Muito diferente. Muito. Aqui sou eu antes dos procedimentos todos. Muito diferente. Muito, Só um muito pouco. diferente. Aqui o outro. Nesse tempo aqui, você chegava, você morava em Timon? Morava. Esse seu rosto antigo é familiar. O Diego tinha... Ai, Diego. Diego, e só pra gente abordar assim, esse último aspecto que eu acho importante. Você trabalha hoje com a sua família, né? Sua cunhada, sua prima. Sim. Como é que é essa rotina? Como é que você consegue organizar tudo isso? Do trabalho, da família? Como é que fica essa dinâmica? Engraçado, essa é uma pergunta que sempre me fazem e a gente consegue separar muito bem, né? A gente consegue organizar, até porque a Tassiane, que é minha cunhada, ela trabalha comigo há 6 anos, né? Então a gente consegue separar, tipo, tudo muito bem. E ela é meu braço direito, esquerdo e minha cabeça, né? Ela que cuida da minha agenda, ela não deixa ninguém chegar até a mim, né? Ela é meio que meu muro, né? Então ela consegue realmente organizar a minha agenda por completo. E a Aldiane, ela é minha prima e ela é basicamente um presente, né? Que a gente cuida, assim. Ela mais cuida de mim do que eu cuido dela, né? Ela tá sempre ali presente, ela dorme lá em casa. E aí agora ela se mudou de vez, que agora ela achou a cara metade dela. Ela casou. O Di, é muito linda a relação de vocês, né? Muito interessante. Não só sua com a Audiane, mas toda a sua família, né? Assim, tem uma relação bem próxima, vocês. A gente é bem próximo e é algo que a gente tem muito forte, né? A gente procura ter essa questão familiar forte porque eu acho que é o único bem que a gente tem, assim, né? A família da gente. E é porque eu não tinha, né, essa relação familiar muito forte. Mas eu acabei, a gente sempre posta, né? Porque minha mãe, ela tem lupus, né? Então a gente sempre conta a história dela do lupus. E ano passado ela fez uma cirurgia de aneurisma, a gente posta também. E a gente acaba se apegando, né? Porque às vezes a gente não sabe até quando, né? Então, às vezes a gente acaba valorizando pessoas e coisas que não tem nada a ver. Então, depois do diagnóstico, a gente acabou fazendo uma rotina muito próxima e criando situações e coisas para que a gente guarde, né, na memória. E aí agora a vovó mora com a gente também, que é outra criança que a gente tem. E aí a gente procura fazer coisas o tempo todo como se fosse uma eterna colônia de férias em casa, né? Então é bem gostoso poder ter, assim, no meio dessa rotina doida, parar para poder ficar ali com eles, estar com eles, é bem bom. Assim. Não é um peso para ti. Não, de jeito nenhum. É bem bom estar com eles. É bem perceptível, né? Que é onde você se recarrega, né? Eu tento, assim, ao máximo poder tirar, nem que seja o domingo, para ficar ali com eles e me reenergizar ali com eles, porque às vezes a gente desliga tudo para ficar só entre a gente tranca às vezes até a porta de casa para ficar todo mundo ali meio que junto. Juntinho, né? Muito bem. Eu posso dizer assim que foi um presente ouvir tua história, porque é realmente uma história bem surpreendente e é muito legal, Diego, quando a gente tem essa oportunidade mesmo de ver a pessoa, sabe? Ouvir um pouco sobre o que você vivenciou assim dentro do seu íntimo, dentro dessa construção, né? E eu acredito que da mesma forma que eu tô saindo aqui hoje assim bem impactada com várias coisas, com várias lições que você trouxe, eu acredito que também vai ajudar outras pessoas. E eu gostaria de perguntar assim, tem alguma frase ou um livro ou um texto que para você é bem marcante, que você sempre vem assim à mente quando você... Agora tu me pegou de surpresa. Porque você, assim, eu sou bipolar, né? Então eu fico pensando assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Nada em mente. Nada em mente.
Mas deve ter, com certeza. Não, porque com certeza tem, a mas... pergunta... Porque tu me pegou assim, de surpresa, nada em mente. Pronto. Mas, assim, realmente, eu faço das palavras da Ana as minhas também, né? Na verdade, nós tínhamos uma grande expectativa com esse momento contigo aqui, né? Eu sou fã assumida. A gente conversava bastante, né? A possibilidade de ser o primeiro, de a gente tentar fazer que você fosse o primeiro dos nossos primeiros entrevistados aqui. Por acompanhar e saber que tem uma história por trás, né, daquilo que se apresenta ali nas suas redes sociais, de muita superação, de muita resiliência, e é a cara daquilo que a gente, né, que a gente tem a respeito do podcast, entendeu? Falando um pouco a respeito do podcast, né, assim, a ideia é exatamente essa, a gente falar de pessoas reais, né, e falar sobre saúde mental dessa forma, de pessoas reais, pessoas resilientes, pessoas que passaram por várias situações e que superaram e estão aqui. E isso aqui é um registro excepcional, Diego. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade, né? Assim, mover os céus e pedras para estar aqui, né? Sair um pouco da sua rotina, né, para estar aqui conosco, né? Provavelmente vai ter que trabalhar de madrugada hoje. Não, mas o projeto é sensacional, é um projeto extremamente rico. E eu fico extremamente feliz, né, pelo convite. Se precisarem de mim, estou por aqui de novo. Mas é sempre bom e interessante poder, assim, externar para as pessoas, né, coisas, porque as pessoas sempre procuram saber da vida pessoal, mas sempre na parte polêmica do negócio, e não só procurando na parte sensível, né, de cada pessoa, de que forma aquela pessoa chegou até ali, porque às vezes a gente procura na parte de superação, mas numa parte muito dramática do negócio, né, e não numa forma descontraída. Né? Então, quando a Ana Moema me contou o projeto, eu fiquei super, super feliz, topei na hora, porque eu acho que precisa, né, de projetos interessantes, inteligentes, para que as pessoas também possam até criar, que vocês possam até dar a oportunidade de pessoas também terem e abrirem a mente para coisas novas, porque eu acho que estão precisando aí. Muito bom. Para a gente fechar, a frase do Diego que me chamou a atenção aqui no podcast, na verdade nem é uma frase, é uma lição, é que a gente tem que fazer acontecer, né, as coisas. É muito forte isso na tua história, fazer realmente acontecer. E é isso, gente, nós estamos chegando ao fim aqui de mais uma entrevista riquíssima. Sim. E a gente esqueceu de falar no início, mas se eu não falar agora, o Rodrigo vai pegar a gente, viu, Felipe? Então, sigam a nossa página no Instagram também, né? @bicho de 7 cabeças pod. Bicho de 7 cabeças pod, tá aqui o link, ele vai colocar. O Instagram do Felipe. Felipe Negreiros, com 2 S no final. E o meu é @psi, Ana Moema Evelyn. E o do Diego? @Diego Coelho Make. @Diego Coelho Make. Ele vai colocar tudo aí na descrição. E se inscreva aí no nosso canal também para vocês acompanharem os nossos próximos. E nós já temos um nome. Esse nome é uma pessoa também muito legal, uma história bem interessante, é uma mulher. E logo, logo a gente vai estar divulgando também nas nossas redes sociais, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Diego. Foi um prazer incrível estar aqui com você. É isso, gente. Até mais.